Desde o acidente que tirou a vida de seus pais e roubou sua visão, Ethan Blackwood acreditava que o amor era apenas uma ilusão criada para enganar pessoas vulneráveis. Aos 34 anos, ele comandava um dos maiores grupos empresariais do país, diretamente de sua mansão, usando memória impecável, tecnologia adaptada e a ajuda de seu fiel mordomo. James, apesar da fortuna bilionária, a casa era silenciosa, fria e vazia. Funcionários entravam e saíam, sem trocar mais do que poucas palavras com o patrão. Ethan não permitia visitas, festas ou demonstrações de afeto. Para ele, quanto mais distante estivesse das pessoas, menor seria a chance de ser traído novamente. Naquela manhã, James entrou discretamente no escritório, carregando uma xícara de café. Conhecia Ethan havia quase 20 anos e era uma das poucas pessoas em quem o milionário realmente confiava. Antes mesmo que James dissesse qualquer palavra, Ethan reconheceu seus passos pelo som dos sapatos sobre o piso de mármore. Era assim que ele enxergava o mundo agora, pelos sons, pelos aromas e pelas pequenas mudanças no ambiente. Mas naquele dia, James trazia uma notícia que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Senhor Ethan, sua avó pediu que o senhor vá imediatamente à casa principal da família. A voz de James soava diferente, carregada de preocupação. Ethan permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de se levantar lentamente com sua bengala. Eleanor Blackwood raramente fazia pedidos. Aos 72 anos, ela sempre respeitou a decisão do neto de viver isolado. Se estava chamando por ele, certamente havia um motivo importante. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Olivia Carter terminava mais uma aula de piano para crianças em um pequeno centro cultural. Seu sorriso escondia o peso que carregava diariamente. O pai estava internado havia semanas, aguardando uma cirurgia delicada no coração, e as contas médicas cresciam a cada dia. Mesmo trabalhando em 2 empregos, Olivia mal conseguia pagar os medicamentos. Ainda assim, fazia questão de transmitir esperança para seus alunos, acreditando que ninguém deveria perceber sua dor. Após a aula, Olivia recebeu uma ligação do hospital. O médico explicou que a cirurgia precisava acontecer o quanto antes. Caso contrário, seu pai corria sérios riscos. Sentada em um banco da praça em frente ao centro cultural, ela tentou conter as lágrimas enquanto olhava para o céu. Naquele momento, sentia que havia chegado ao limite. Não sabia mais para quem pedir ajuda. Na mansão dos Blackwood, Eleanor recebeu Ethan com um abraço silencioso. Mesmo sem enxergar, ele percebeu que a avó estava mais frágil do que nunca. Sua voz já não tinha a mesma firmeza dos anos anteriores. Depois de alguns minutos de conversa, ela respirou fundo e fez um pedido inesperado. Antes de partir deste mundo, desejava ver o neto feliz e casado. Ethan sorriu de forma irônica. Para ele, felicidade e casamento jamais poderiam existir na mesma frase. Eleanor então revelou que seu advogado havia encontrado uma solução: um casamento por contrato. Durante apenas 1 ano, Ethan teria uma esposa diante da sociedade. Em troca, sua avó deixaria toda a sucessão empresarial organizada e, finalmente, pararia de insistir para que ele reconstruísse sua vida. Ethan recusou imediatamente. Não pretendia dividir sua casa com uma desconhecida interessada em seu dinheiro. Mas Eleanor fez apenas uma pergunta que permaneceu ecoando em sua mente. Você realmente acredita que todas as pessoas são iguais? Na mesma noite, enquanto Olivia deixava o hospital de cabeça baixa, um carro preto de luxo parou lentamente ao seu lado. Um homem de terno desceu e apresentou-se como advogado da família Blackwood. Ele disse que tinha uma proposta capaz de salvar a vida de seu pai. Olivia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela ainda não imaginava que, ao aceitar ouvir aquela proposta, seu destino se cruzaria para sempre com o do milionário cego que havia jurado nunca mais acreditar no amor. O advogado apresentou seu cartão e pediu apenas 5 minutos da atenção de Olivia. Ainda desconfiada, ela aceitou entrar em uma cafeteria quase vazia ao lado do hospital. Enquanto observava o homem abrir uma pasta de couro repleta de documentos, seu coração acelerava. Nunca havia visto alguém tão elegante falar com tanta calma sobre um assunto que parecia impossível. Então ele foi direto ao ponto. A família Blackwood procurava uma mulher para um casamento por contrato.
Olivia ficou em silêncio por alguns segundos, convencida de que aquilo era algum tipo de golpe. O advogado explicou que o contrato teria duração de 1 ano, exigiria total discrição e garantiria uma quantia suficiente para pagar integralmente a cirurgia do pai, além de todas as despesas médicas durante a recuperação. Em troca, ela deveria morar na mansão dos Blackwood e representar, apenas em público, o papel de esposa do herdeiro da família. A primeira reação de Olivia foi recusar. Ela jamais imaginou casar-se com um desconhecido por dinheiro, mesmo sabendo que o pai precisava desesperadamente da cirurgia. Durante toda a noite, caminhou pelos corredores do hospital, tentando encontrar outra solução. Mas cada porta fechada, cada ligação sem resposta e cada nova cobrança do hospital faziam a realidade parecer ainda mais cruel. Pela primeira vez, ela começou a considerar que talvez aquele contrato fosse a única chance de salvar quem mais amava. Na manhã seguinte, o advogado retornou ao hospital. Sem pressioná-la, apenas entregou um envelope com os exames do pai e uma autorização do hospital indicando o prazo máximo para a cirurgia. Antes de ir embora, deixou uma última frase. Às vezes, a vida coloca diante de nós escolhas difíceis, não porque sejamos fracos, mas porque alguém precisa ser salvo. Olivia passou horas olhando aquele envelope até tomar a decisão mais difícil de sua vida. Enquanto isso, na mansão Blackwood, Ethan permanecia irredutível. Repetia à avó que aquele casamento seria apenas uma mentira, elegante para agradar a sociedade. Eleanor apenas sorriu e respondeu que, às vezes, os sentimentos surgem justamente onde ninguém espera. Ethan balançou a cabeça com ironia. Para ele, o amor havia morrido no dia em que perdeu a visão. Desde então, aprendera a confiar apenas em sua razão. 2 dias depois, Olivia atravessou os enormes portões da mansão Blackwood pela primeira vez. O jardim impecável, a fonte de mármore e a arquitetura majestosa pareciam saídos de um filme. James a recebeu com extrema educação e a conduziu pelos corredores silenciosos da residência. Cada detalhe transmitia riqueza, mas também uma estranha sensação de solidão. Era como se aquela casa enorme estivesse esperando por algo que nunca chegava. No escritório principal, Ethan aguardava em pé diante da janela, apoiado em sua elegante bengala. Mesmo sem enxergar, percebeu exatamente quando Olivia entrou na sala. O perfume suave, o som delicado de seus passos e a respiração acelerada denunciavam seu nervosismo. Sem sequer cumprimentá-la, ele disse com voz firme: "Espero que tenha entendido que isto é apenas um contrato. Não estou procurando uma esposa, apenas alguém que cumpra um papel." Olivia respirou fundo antes de responder. Disse que também não estava ali por amor e que pretendia respeitar cada cláusula do acordo. Ethan assentiu, satisfeito com a objetividade da jovem. Nenhum dos dois imaginava que aquele encontro, frio e distante, seria o primeiro passo de uma história capaz de transformar completamente suas vidas. Enquanto assinavam os documentos diante do advogado e de Eleanor, um simples contrato começava a escrever um destino que nenhum deles seria capaz de controlar. Na manhã seguinte ao casamento por contrato, Olivia acordou cedo e começou a conhecer a enorme mansão Blackwood. James apresentou toda a casa e explicou a rotina rígida de Ethan. Ele acordava sempre no mesmo horário, trabalhava o dia inteiro e evitava qualquer contato desnecessário. Tudo na mansão seguia regras, inclusive o casamento. Quando os dois se encontraram no café da manhã, Ethan deixou claro que dormiriam em quartos separados, manteriam apenas as aparências diante da sociedade e que jamais deveriam ultrapassar os limites do contrato. Olivia aceitou todas as condições sem discutir. Sua tranquilidade surpreendeu Ethan, que esperava encontrar alguém interessado em sua fortuna. Em vez disso, via uma mulher educada, discreta e respeitosa. Eleanor observava tudo em silêncio e acreditava que, por trás daquela frieza, o coração do neto ainda era capaz de amar novamente. Naquela tarde, enquanto caminhava pelos corredores da mansão, Olivia encontrou uma antiga sala de música. No centro havia um piano de cauda coberto por poeira. James explicou que o instrumento pertencera à mãe de Ethan e nunca mais havia sido tocado desde o acidente que destruiu a família Blackwood. Com delicadeza,
Olivia sentou-se diante do piano e começou a tocar uma melodia suave. Em seu escritório, Ethan interrompeu. Imediatamente uma importante reunião ao ouvir, a música ecoando pela mansão. Aquela era exatamente a canção que sua mãe costumava tocar quando ele era criança. Guiado apenas pelo som, caminhou lentamente até a porta da sala de música e permaneceu em silêncio, ouvindo cada nota sem que Olivia percebesse sua presença. Quando a música terminou, Olivia levou um susto ao ouvir a voz de Ethan atrás dela. Pensando ter cometido um erro, pediu desculpas por tocar no piano sem autorização. Houve alguns segundos de silêncio. Então, com uma voz muito mais calma do que de costume, Ethan respondeu apenas uma palavra. Continue. Pela primeira vez desde o acidente, aquele piano voltava a trazer vida para a mansão. Naquele instante, sem que nenhum dos dois percebesse, algo começou a mudar. Olivia devolvia àquela casa sons que haviam desaparecido há anos, enquanto Ethan sentia, pela primeira vez em muito tempo, que o vazio dentro de seu coração já não parecia tão profundo. O contrato permanecia o mesmo, mas os sentimentos começavam a seguir um caminho completamente diferente. Os dias passaram e a convivência aproximou Ethan e Olivia. Todas as tardes, ela tocava o antigo piano da mãe dele, enchendo a mansão de vida novamente. Ethan, que antes evitava qualquer contato, passou a esperar por aquele momento sem admitir. Pela primeira vez desde o acidente, voltava a sentir paz dentro da própria casa. A mudança ficou evidente quando, durante um passeio pelo jardim, Ethan tropeçou. Olivia o segurou antes que caísse, mas ele afastou sua mão por orgulho. Mesmo assim, as palavras dela ficaram marcadas em sua memória. Eu não tenho pena de você. Só não queria que se machucasse. A partir daquele dia, Ethan percebeu que Olivia o tratava como um homem comum e não como um milionário cego. Enquanto isso, a cirurgia do pai de Olivia foi marcada graças ao dinheiro recebido pelo contrato. Ela escondia a verdade de todos, dizendo apenas que havia conseguido um excelente emprego. Ethan não fazia ideia de que ela havia aceitado aquele casamento apenas para salvar a vida do pai, e não por interesse em sua fortuna. Mas a felicidade dos dois estava prestes a ser interrompida. Victoria Monroe, ex-noiva de Ethan, voltou à cidade ao descobrir que ele havia se casado. Inconformada por vê-lo feliz com outra mulher, decidiu reconquistá-lo. Para isso, começou a investigar o casamento e prometeu provar que Olivia estava interessada apenas no dinheiro da família Blackwood. Poucos dias depois, Victoria procurou Ethan e começou a plantar dúvidas em seu coração. Disse que Olivia nunca o amaria de verdade e que tudo fazia parte de um plano para aproveitar sua fortuna. Ethan tentou ignorar aquelas palavras, mas os fantasmas do passado voltaram a atormentá-lo. O medo de ser enganado novamente começou a destruir toda a confiança que havia construído. Sem perceber, Ethan voltou a erguer o muro que Olivia havia derrubado aos poucos. Enquanto ela acreditava que finalmente estava conquistando seu coração, Victoria preparava a armadilha que colocaria fim ao casamento por contrato e mudaria completamente o destino dos dois. Victoria conseguiu plantar a dúvida no coração de Ethan. Poucos dias depois, apresentou documentos e mentiras para fazê-lo acreditar que Olivia só havia se casado por interesse. Ferido pelas lembranças do passado, Ethan chamou Olivia ao escritório e perguntou se algum dia ela realmente o amou. Com lágrimas nos olhos, ela respondeu que existiam verdades que não podia revelar. Sem lhe dar a chance de explicar, Hiram encerrou o contrato e pediu que ela deixasse a mansão imediatamente. Antes de partir, Olivia apenas desejou que um dia ele fosse feliz. Não levou nenhum presente, nenhuma joia e nem um centavo, além do que já havia sido usado para pagar a cirurgia de seu pai. Dias depois, James entregou a Ethan uma carta deixada por Eleanor. Ao lê-la em voz alta, revelou que Olivia jamais aceitara o casamento por ganância. Ela apenas queria salvar a vida do pai e havia recusado grande parte do dinheiro oferecido pela família Blackwood. Ao descobrir toda a verdade, Ethan sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Pela primeira vez, percebeu que havia machucado justamente a única mulher que o amou sem enxergar sua fortuna. Consumido pelo arrependimento, passou dias tentando encontrá-la. Nesse mesmo período,
surgiu um doador compatível para um transplante de córneas. A cirurgia foi um sucesso e, após semanas de recuperação, Ethan voltou a enxergar parcialmente. A primeira pessoa que ele quis procurar foi Olivia. James descobriu que ela havia voltado a dar aulas de piano para crianças em um pequeno centro comunitário. Quando Ethan entrou no salão, ouviu a mesma melodia que transformara sua mansão. Seguindo o som, viu pela primeira vez o rosto da mulher por quem havia se apaixonado apenas pela voz, pelo coração e pela bondade. Ela era ainda mais linda do que ele havia imaginado durante todos aqueles meses. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Ethan aproximou-se, rasgou a antiga cópia do contrato diante dela e segurou suas mãos. Emocionado, disse: "Da primeira vez você foi minha esposa por causa de um contrato. Desta vez, aceita ser minha esposa por amor?" Olivia sorriu, o abraçou fortemente e respondeu que nunca havia deixado de amá-lo. Naquele instante, Ethan percebeu que recuperar a visão tinha sido um milagre, mas encontrar novamente o verdadeiro amor era o maior presente que a vida poderia lhe dar. Meses depois, eles se casaram novamente, agora sem contratos, cláusulas ou prazos. A cerimônia aconteceu na mansão, ao som do mesmo piano que um dia devolvera esperança àquela casa. Cercados por Eleanor em suas lembranças, por James e pelas crianças que Olivia ensinava, os dois começaram uma nova vida. Ethan compreendeu que a verdadeira riqueza nunca esteve em sua fortuna, mas na mulher que entrou em sua vida para cumprir um contrato e acabou ensinando seu coração a amar novamente.